Boa noite. Olá, tudo bem? Somos aqui da Igreja de Interlagos. Eu sou o pastor Hélio Pilvezan Filho. Hoje é dia 25/5/2025, né? Um domingo, e nós estamos aqui reunidos para o culto da família, que acontece todo domingo às 18 horas. Às terças-feiras nós temos a Escola da Doutrina Bíblica, semanalmente às 20 horas, às terças-feiras, né? Nós temos o site, que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias, inclusive para participar aqui com a gente ao vivo. Todos os nossos cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube, Igreja de Interlagos, só Igreja de Interlagos. Temos também Instagram, Facebook. Se você tiver perguntas para fazer, lá no site você vai encontrar um lugarzinho que você pode fazer as perguntas. A gente pede para que você comente, curta e compartilhe, para que o nosso canal tenha relevância no YouTube, né? É importante isso. Se você puder também, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. E seja bem-vindo. Dito essas palavras, eu queria que você fechasse os olhos para orarmos, né? Para dar início desse culto e abençoarmos o pregador. Se você estiver assistindo pelo YouTube, não tem problema. Fecha os olhos que a gente ora e vale do mesmo jeito, tá bom? Jesus querido, obrigado por esta noite, obrigado por esse culto. Peço que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal. Amém. Senhor, nós pedimos que Tu abençoes esta igreja e que essa palavra que será trazida agora, Senhor, possa tocar os nossos corações e nos convencer das Tuas coisas. Peço, Pai, que abençoes a Eliette, essa irmã tão querida que vai trazer a mensagem, abençoa a sua família, abençoa as suas netas, e cuida, Senhor, para que nenhum mal lhe aconteça. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. É com você, Eliette. Amém. Glória a Deus, irmãos. Estão me ouvindo, né, pastor? Estou ouvindo bem, Eliette. Só ajustar aqui as telas, mas pode começar aí. Tá bom. Bom, irmãos, então, hoje, no culto de domingo, a gente vai trazer uma mensagem bem prática, tá? Uma mensagem bem prática para os irmãos. A gente vai falar sobre a língua, sobre o que falamos, né? Porque o que a gente fala reflete o que a gente pensa, né? Então, quando a gente fala, a gente está expondo o que está dentro da gente. A gente está exteriorizando, né? A Bíblia fala, a boca fala do que está cheio o coração, né? Então, a palavra que a gente fala, né? Ou seja, a língua, né? É um reflexo dos nossos valores, das nossas convicções, das nossas opiniões, dos nossos objetivos, das nossas tendências, das nossas vontades, né? Então, quando a gente fala, a gente está exteriorizando o nosso eu, quem nós somos, né? Então, quando a gente conversa, muitas vezes a gente está exteriorizando com alguém o que a gente espera do futuro, né? Ou para aquela pessoa, ou da gente mesmo, né? Então, é uma publicidade da nossa alma. A gente está publicizando a nossa alma, né? E tudo isso através da nossa língua, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Lucas 6:44, que a Bíblia fala muito sobre isso, irmãos, sobre como abordar esse assunto, né? Como abordar esse assunto sobre a língua, né? Então, Lucas 6:44 fala assim, vou colocar aqui mais perto para eu ver quando o pastor... Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos de espinheiros, nem se vidimam uvas de abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, irmãos, quando uma pessoa começa a falar,
ela começa a se desnudar, porque você começa a ver o que está dentro do coração dela, né? Mas, dependendo da situação, irmãos, às vezes, naquela determinada situação, o melhor não é falar. Nem sempre a gente resolve as coisas falando. Às vezes a gente resolve alguma situação ficando em silêncio, ouvindo, deixando que as coisas girem para que a pessoa veja o que a gente quer que ela veja, né? Porque às vezes, dependendo da situação, irmãos, a gente falar pioram as coisas, né? Por quê? Porque as palavras, logicamente, às vezes elas agregam, às vezes elas agradam, né? Mas, muitas vezes, uma palavra pode causar discórdia, pode causar ira, né? A gente viu mesmo esse exemplo, né, que o pastor falou. Se houvesse lá um enfrentamento, as coisas iam ficar pior. Aí o que ele fez? Olha, não, eu não vou fazer nada, eu vou chamar uma pessoa que pode resolver o assunto, né? Não, porque às vezes, irmãos, a gente começa a ficar envolvido numa situação, e como dizem, né, o sangue começa a ficar quente, e a gente tem vontade de começar a falar para a gente, como dizem aí na gíria, né, desopilar o nosso fígado, desopilar, pôr aquela raiva para fora, né? Mas nem sempre essa é a melhor saída, irmãos, né? Então, o que a gente tem que pensar? Que muitas vezes é melhor a gente não falar, não colocar a língua para funcionar naquele momento, né? E eu queria que o pastor abrisse em Provérbios 18, 19, porque, irmãos, quando a gente fala, principalmente familiar, às vezes acaba se gerando uma mágoa, né? Então, em Provérbios 18, 19, fala assim: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio, né? Então, eu sei que isso aí, eu acho que é uma coisa que não está se referindo ao irmão da igreja, está se referindo a um familiar, porque é muito comum, irmãos, desavença em família, né? E às vezes a desavença em família começa com uma palavra mal colocada, uma palavra que pode ofender, né? Às vezes a gente, com a intenção de ajudar, com a intenção de orientar, com a intenção de ter razão e expor que a gente está com razão, ixi, aquela palavra não caiu bem, né? E às vezes é difícil, irmãos, a gente se conter. Por quê? A gente sempre acha que tem razão, né? Que a pessoa sempre, como eu disse, ela sempre vai ter as suas vivências, as suas experiências, os seus valores, e aí muitas vezes ela quer impor esses valores para outra pessoa. E às vezes a pessoa não vai concordar com você, né? Então, por isso que aqui está falando que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Eu acho que a maioria de nós temos pessoas na família que aconteceu tanta coisa, né? Tantas situações que houve separação dentro da família, né? E às vezes, como está escrito aqui, as contendas são como ferrolhos de um palácio. Depois que trava, ninguém consegue mais abrir, né? Então, irmãos, a gente tem que pedir muita sabedoria para Deus, para usar a língua, muita sabedoria. Não é uma coisa que a gente pode estar usando a esmo, sem pensar, né? Por quê? Porque quando a gente fala, irmãos, olha, pode causar tanto transtorno, eu não quero, assim, trazer exemplos práticos, porque todos nós temos exemplos práticos
no nosso relacionamento, nos nossos familiares, no nosso emprego, no ambiente que a gente está com amigos, que a gente viu que uma palavra mal colocada deu errado, né? Então, acabou fechando portas, né? E, e aí, o que a gente faz, né? O que a gente faz? A gente sabe que as palavras podem machucar quem nós mais amamos, né? E o que a gente vai fazer? Eu acho que a resposta está em Tiago 1,19, eu queria que o pastor abrisse. A gente tem que ter cuidado, irmãos, cuidado a proferir palavras. Porque, às vezes, a gente está cheio de razão, cheio de experiência, cheio de Espírito Santo, você tem que estraçalhar aquele irmão, porque eu estou respaldada pela Bíblia, eu estou respaldada pela minha vivência, né? Aí Tiago 1,19 fala assim, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Tardio para falar. A gente não tem que ter pressa para falar. E ainda tardio para se irar. Porque muitas vezes a gente, quando vê uma coisa errada, a gente, além de falar, a gente fala com ira. Irmãos, não é fácil. Vocês já ouviram a história, né? Que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Para ouvir mais do que falar, né? Ouvir o dobro do que fala, né? Então, irmãos, primeira situação, a gente nunca deve decidir nada, ter uma palavra de decisão quando a gente está sob forte emoção. Às vezes a pessoa está muito alegre, muito triste, com muita raiva, com muita mágoa, e ela vai falar alguma coisa, que ela vai decidir alguma coisa. Esse é a melhor ocasião, irmãos, para a gente exercer o que a gente leu agora na Bíblia. Tardio para falar. Não decida nada sobre forte emoção. Não decida nada se você está nem muito alegre, e nem muito triste, nem muito magoado, nem muito nervoso. Não decida. Espere, ore, peça a Deus. Fecha a minha boca. Irmãos, eu já teve situações de trabalho que eu fiquei orando em silêncio. Eliette, não fala nada, Eliette, não fala nada. Porque minha vontade era falar, irmãos. Minha vontade era, às vezes, falar alguma coisa que depois eu pensei, nossa, graças a Deus que eu não me meti naquela história. Graças a Deus que eu não falei nada. Sabe? Eu fico falando comigo mesma em pensamento. Sabe? Eu fico falando meu nome. Eliette, não fala nada. Eliette, não fala nada. Sabe, irmãos? Porque é difícil, eu não sei se é porque a gente é mulher gosta mais de falar, mas tem muito homem também que fala demais, que fala na hora errada, que fala sobre decisões quando está muito nervoso, quando está muito magoado. E é a pior decisão que muitas vezes a pessoa pode ter. Né? Eu falei que hoje a gente tem uma palavra prática, irmãos. Outro versículo que eu queria que o pastor abrisse está em Provérbios 17, 27. Por quê, irmãos? A pessoa tola, ela fala pelo impulso, né? Os mandões, né? Aquelas pessoas mandões, suculentos, né? Eles falam antes de pensar. Né? E é muito mais difícil a gente calar do que falar, né? Porque a tendência, irmãos, principalmente se você está numa situação já de mais idade, uma situação de mais liderança, você falar, você quer ter a última palavra, né? Então, Provérbios 17, 27 fala assim, o que possui o conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os lábios é tido por entendido.
Principalmente, irmãos, você está num ambiente que não é o seu, sabe? Você está vendo uma situação assim que não está muito boa. Ora, analisa, fala, Senhor, será que é hora de eu falar? Ou será que é hora de eu calar? Para que essas pessoas vejam de outra maneira essa situação que ela está. Né? Quando em Efésios, passa para Efésios, pastor, Efésios 5. Aqui, irmãos, tem 2 exemplos, Efésios 5, 4, que fala assim, que aqui está falando sobre os frutos da carne, né, que fala assim, Efésios 5, verso 4. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Quando aqui fala em parvoíce, logicamente, a maioria das pessoas não sabem o que é parvoíce, é uma palavra que não é muito usada, né? Mas parvoíce quer dizer, mais ou menos, sabe aquelas pessoas que ficam falando, desculpa a palavra, irmãos, mas ficar falando idiotice, ficar falando imbecilidade, né? Tolice, isso quer dizer parvoíce, sabe? Pessoa que às vezes abre a boca para falar alguma coisa que não vai acrescentar nada naquela situação. Não era melhor a pessoa ficar quieta do que alguém falar, poxa, esse daí está falando uma coisa que não tem nada a ver. Isso aí é parvoíce. Parvoíce é falar uma coisa que é tida como uma imbecilidade. Né? Agora, chocarrice. Chocarrice também é uma palavra que a gente não usa muito, mas chocarrice tem um sentido bem diferente de parvoíce. Né? Chocarrice quer dizer um gracejo grosseiro, um escárnio. Sabe o que é escarnecer? É você ter uma brincadeira de mau gosto com alguém. Né? É uma zombaria, é um deboche. Né? Então, é um comportamento que você pode magoar, constranger uma pessoa. Né? Isso aí é chocarrice. É você debochar de alguém. Logicamente que isso, a maioria de nós não fazemos, mas isso é muito comum, por exemplo, adolescente fazer, né? E eventualmente a gente pode fazer também, né? Porque quando você escarnece de alguém, você se coloca numa posição superior, né? Fala, olha, você tem esse defeito, né? Mas eu não tenho, né? Então, é uma situação assim que você se coloca numa situação de vantagem. Isso não agrada a Deus, irmãos, né? Então, a gente, assim, tem que evitar gracejos que podem escarnecer de alguém, né? Às vezes é uma brincadeira de mau gosto isso, irmãos, uma zombaria, um deboche, né? A gente tem que evitar isso, e isso, às vezes, no momento de brincadeira, de descontração, pode magoar uma pessoa, né? Então, quando... agora eu queria que o pastor fosse em Tiago 1:26, que ainda está falando sobre a língua. Hoje a gente só vai falar da língua, irmãos. Tiago 1:26 fala assim, a verdadeira religião, né? Fala sobre a verdadeira religião. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Né? Então, o que é a verdadeira religião, irmãos? Primeira coisa, refrear a língua. Depois, no verso 27, aí fala, né? A religião pura, imaculada. Peraí, irmãos. A religião pura, imaculada para com Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, guardar-se da corrupção. Mas vocês veem que
Tudo começa lá no verso 26, né? Logicamente, é importante isso, visitar órfãos e viúvas, guardar-se da corrupção. É importante isso, mas vocês veem que antes está falando, olha, refreia a língua, guarde a sua língua. Então, irmãos, isso faz parte de uma pessoa religiosa. Não é só um conselho para você viver bem na sua vida. Não, para você agradar a Deus, né? O pastor está em Tiago 1, pula para Tiago 4, pastor. Tiago 4, a mesma coisa. Tiago 4:11. Tiago 4:11 fala assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei, e se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Né? Eu tinha até pensado, quando eu vi esse versículo, que eu fiz um estudo sobre julgar ou não julgar, né? Porque aqui também está dizendo, né? Quem fala mal do irmão, julga seu irmão. Mas, nesse estudo que a gente fez, até não deu para o pastor gravar, pode ser que eu repita, porque também muitos irmãos não estavam presentes nesse estudo, a gente teceu considerações em que situações o cristão tem que julgar. Porque muitas vezes a gente tem que julgar uma situação, né? Então, irmãos, mas, em princípio, não fale mal do seu irmão, né? E aqui, logicamente, está se referindo ao irmão da igreja, né? Por quê? Na igreja, irmãos, a igreja é uma comunidade de pessoas que pensam parecido, e glória a Deus por isso. Glória a Deus que a gente tem a nossa igreja, em que a gente se reúne de domingo, em que a gente se reúne de terça-feira para falar de Deus, para ouvir de Deus. E acho que o fato de nós sermos em poucos, né, de nós sermos adultos, sermos pessoas experientes e amadurecidas, não tem fofoca na igreja. Pelo menos que eu saiba, não tem. Né? Não tem fofoca, mas tem muitas igrejas que têm fofoca. Fofoca de, olha, você viu como que a outra se vestiu, olha, você viu o que foi falado, você viu que é aquela canção, você, sabe? Fica falando das pessoas. E isso pode ir minando a confiança entre as pessoas, né? Um julgando, o outro julgando. Isso em igreja maior. Pastor, pode falar. Levantou a mão? Pode falar, pastor. Deixa eu só dar um caso aqui que aconteceu há muito tempo atrás, eu acho que ilustra bem essa situação, né? Eu estava começando a igreja na CUPC, a IEFA CUPC. O Valdo vai lembrar bem, porque o Valdo me acompanhou toda essa época aí, ele me acompanhou. E ali a gente sofria muito porque a questão do louvor, né? Eu não era muito músico, né? Mas eu estava frequentando umas aulas de violão para poder tocar na igreja. Aí o Valdo apareceu, o Valdo é um músico de primeira linha, e apareceu mais algumas pessoas para ajudar a tocar, né? E também uma moça, uma senhora, assim, uma moça já... Eu devia ter nessa época aí, alguma coisa assim, em torno de 30, 35 anos, né? Hoje eu tenho 62. Então faz bastante tempo. E essa moça, ela era professora de teclado, de piano. Uma moça super gente boa, Eliette, era muito bacana, ela ajudou muito no louvor da igreja. E num domingo, esta moça resolveu ir de bermuda, porque estava calor. Sabe quando a pessoa põe uma bermuda aqui, assim, até
à altura do joelho, uma bermuda. Hum. Estava calor. Olha, eu quase perdi essa moça da igreja porque alguém resolveu se incomodar por causa da bermuda da moça, que não estava se vestindo de maneira indecente, muito pelo contrário. Ela estava com uma roupa devidamente. A única coisa é que ela estava mostrando as canelas. E olha, eu vou te dizer, deu um trabalho para mim, naquela época eu era presbítero, deu um trabalho para mim para convencer essa moça de que aquilo tinha sido um comentário maldoso e que ela não deveria sair da igreja por causa daquilo, e a gente perde as pessoas por causa desse tipo de comportamento. Percebe? E as pessoas perdem a oportunidade de ficarem quietas. A igreja tem liderança. Liderança cuida dessas coisas. Amém, irmã. Queria só contribuir. Amém. Não, mas é isso mesmo, pastor. É isso mesmo. Então, irmãos, a gente viu que parvoíce é falar idiotice e chocarrice é ser debochado, falar debochado, né? Além disso, irmãos, então a gente vê que isso daí é tudo fruto da carne, tudo fruto da língua, a fofoca, a mentira, o falso testemunho, tudo isso deriva de uma língua que está fazendo coisa que não devia de fazer, né? E, inclusive, tem um versículo, deixa eu ver aqui onde está esse versículo, é Provérbios 6,16. Provérbios 6,16 fala uma coisa interessante. Provérbios 6, isso, a partir do verso 16. Fala assim: estas 6 coisas, o Senhor, né? Aqui está se referindo a Jeová, mas isso vale para nós. O Senhor odeia, e a 7ª, sua alma abomina. Olhos, então vamos ver quais são essas 7 coisas. Olhos altivos, né, quer dizer, orgulhosos. 2, língua mentirosa. 3, mãos que derramam sangue. E isso é geral, irmãos, é Velho Testamento e Novo Testamento. Sabe, o que é derramar sangue? É um aborto, é um assassinato? É um pecado grave, isso é abominável para Deus, para Jeová, para o Pai, é abominável. Corações que maquinam perversidade, pés que se apressam para o mal, testemunha falsa e mentirosa, e o que semeia contenda entre irmãos. Então, isso está em Provérbios 6,16. Eu queria ler junto com os irmãos. Olha, verso 16. Fala assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Então, verso 17. Olhos altivos, né, quer dizer, orgulho. 2, língua mentirosa. Então, a mentira, irmãos, é uma abominação. Não importa se você acredita que Jeová é Deus, que não é Deus, a mentira é uma abominação. Então, já é o primeiro, que aqui a gente vai falar 7 coisas que caracterizam coisas que Deus rejeita, né? Então, aqui, língua mentirosa, mãos que derramam sangue. Então, aborto, assassinato, qualquer tipo de pecado que derrama o sangue. Corações que maquinam perversidade. Isso é abominável para Deus. Pés que se apressam para o mal. Isso é abominável para Deus. Agora a outra, testemunha falsa e mentirosa. Agora o outro, o que semeia contenda entre irmãos. O que a gente está vendo aqui, irmãos? Que das 7 coisas que são abomináveis para Deus, das 7 coisas, 3 estão relacionadas à língua, né? Olhos altivos, língua mentirosa. Mãos que derramam sangue, corações que maquinam perversidade, pés que se apressam para o mal, testemunha falsa e mentirosa, e o que semeia contenda entre irmãos. Então, a gente vê que aqui em Provérbios 6, tem
4 coisas, aliás, 3 coisas que olhos altivos, mãos que derramam sangue, corações que maquinam mal e pés que se apressam para o mal. Então, 4 coisas que não têm a ver com língua, mas língua mentirosa, testemunho falso e o que semeia contenda entre irmãos. Então, vocês veem, de 4 coisas, quase a metade tem a ver com língua. Então, o quanto essa história de língua, que língua que fala demais, que língua que é mentirosa, que língua que semeia contenda, é uma coisa que está muito presente, irmãos, está muito presente na vida da gente. Bom, então, a gente tem que aprender, irmãos, a refrear a nossa língua, né? Eu já ouvi falar também que a língua, ela é como se fosse uma fechadura, né? A porta seria os lábios e a língua é a fechadura, né? Eu queria que o pastor abrisse em Tiago, verso 3. Essa parte de Tiago, irmãos, é a que mais fala da língua, tá? Tiago, capítulo 3, a gente vai ler verso de 1 a 12. Então, no próprio título do capítulo está escrito assim, refreie a língua. No meu está escrito, e aqui eu estou vendo também o que está sendo compartilhado com os irmãos, está escrito, então a gente vai ler 12 versículos na carta de Tiago, que vai falar exatamente, confirmar que a gente estava lendo muito Provérbios, né? A pessoa fala, não, mas eu vi livro de Provérbios, não é Novo Testamento, não. O Novo Testamento também fala muito. Aqui a gente vai ver 12 versículos que falam sobre isso. Por quê, irmãos? Porque a gente, durante a nossa vida, infelizmente, a gente tropeça em várias coisas. Mas a língua é a principal. E é uma coisa que a gente está levando o tempo todo com a gente. Né? Não dá para sair e deixar a língua em casa. Né? E a palavra, irmãos, que a gente fala, eu não sei se está escrito na Bíblia, mas eu já ouvi muita gente falar isso. A palavra que a gente fala é como uma flecha lançada. Você lançou aquela flecha, não tem quem vai pegar a flecha e trazer de volta. Onde ela acertar, acertou. Tem muitas coisas que não dá para você catar tudo e colocar numa sacola, né? Ele se dá muito exemplo também, você pega um travesseiro cheio de pena de ganso, aqueles travesseiros bem chique, cheio de pena de ganso. Aí você vai no 20º andar de um prédio, numa ventania, e pega aquele travesseiro, abre, descostura e sacode ele para aquelas penas de ganso irem para tudo quanto é lado. Você acha que algum dia você vai conseguir recolher todas aquelas penas? Não vai. Nem se você demorar 100 anos, você não consegue. Assim é a palavra que é lançada, né? Imagina você no 20º andar, numa ventania, se abrindo um travesseiro cheio de pena. Assim é a palavra, irmãos. O vento leva e você não consegue pegá-la de volta, né? Eu já me arrependi de coisas que eu falei, e eu acho que com a idade vem a experiência, né? E a gente pensa mais vezes antes de falar, né? Principalmente para familiares, né? Principalmente em situações que a gente vê que a situação está muito instável, né? Que às vezes a gente dá uma decisão lá na hora, vai talvez ser uma precipitação, né? Então, Tiago 3, verso 1 fala assim, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, irmãos, aqui na igreja, nós temos 4 pessoas que falam, certo? Os pastores, né? O pastor Hélio, o pastor Weber, o pastor Valdo e eu. E o que está dizendo aqui? Que nós, como trazemos a palavra,
logicamente, nós somos considerados mestres, né? Na acepção da palavra. Pode ser até que a gente não seja, o Espírito Santo, pela misericórdia, dá uma unção para a gente trazer uma palavra, né? Mas aqui está falando que a gente vai receber mais duro juízo, né? Porque a gente está falando para a igreja. É uma responsabilidade muito grande, irmãos. Eu acho que tanto eu como os pastores, né, os 3 pastores, a gente sabe o peso dessa responsabilidade. Que trazer uma palavra para os irmãos, mesmo nós sendo poucos, tendo os pastores e mais uns 4, 5 ou 6 irmãos, a gente tem a mesma responsabilidade do que a gente estivesse pregando para 100 pessoas. É a mesma responsabilidade, porque cada mente tem que ser cativa a Cristo. Cada palavra que sai da nossa boca é uma responsabilidade diante de Deus. É por isso, irmãos, que a gente encara com a maior seriedade, com a maior responsabilidade, cada palavra que a gente fala aqui, né? Principalmente eu falo sob a tutela dos pastores. Eu não tenho nenhum cargo na Bíblia, na igreja. Eu não sou diaconisa, não sou missionária, não sou presbítera, não sou, agora tem até bispa, né? Coisa assim que eu nem vejo respaldo na Bíblia. E nem quero, né? Porque eu sou uma pessoa comum. Deveria. Deveria o quê? Deveria ser. Ser o quê? A bispa. Não tenho pretensão. Eu fico sendo a irmã Iliete, tá ótimo. Tá ótimo, porque a gente está vendo aqui, né, que os mestres receberão mais duro juízo, e a gente sabe disso, a gente sabe. Espiritualmente, a gente sente esse peso, e eu tenho certeza que os pastores também sentem esse peso, irmãos, porque o que fala na igreja acaba virando assim um líder, né? Então, a gente pode falar palavras, né, que podem ser mal interpretadas, que podem ser mal entendidas, então a gente tem que falar com clareza, e a gente corre também o perigo de ofender alguém, né? E a gente não quer isso, a gente quer trazer todo o ensinamento com amor, e que o Espírito Santo possa convencer as pessoas, e não as nossas palavras, mas cada palavra que a gente fala, e eu tenho certeza que isso acontece com o pastor Valdo, o pastor Weber, o pastor Hélio e comigo. A gente pensa cada palavra para que não seja mal interpretada, para que não ofenda ninguém, e para que surtir, não sei se seria essa palavra, para que possa ocorrer uma transformação espiritual na vida de cada um, né? Sem ofender, né? A gente fala com amor, de uma maneira assim, benevolente com o irmão, né? Porque a gente quer agradar a Deus, a gente quer trazer a mensagem de Deus, mas a gente anda por um fio, muitas vezes, porque a gente não quer causar escândalo, né? Mas a gente, muitas vezes, tem que trazer a palavra. Então, eu acho que eu como uma pessoa que sempre trago palavras para os irmãos, eu até peço, muitas vezes, uma paciência, né? Paciência dos irmãos, porque a gente e os pastores, nós todos estamos aprendendo, e muitas vezes a gente aprende com a palavra que a gente traz. Às vezes a palavra que a gente traz também quer
fazer uma reconstrução na vida da gente, uma exortação na vida da gente, porque quando a gente está sendo um canal de Deus naquela palavra, a gente pode ser um canal para bênção, um canal para exortação, um canal para edificação, né? E que os irmãos possam entender isso, que na maioria das vezes, uma pessoa que está falando, ela está falando sobre uma unção espiritual, né? Trazendo uma palavra espiritual para que haja uma edificação dos irmãos, né? Agora vamos para o versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, irmãos, a gente vê que refrear a língua é um sinal que é mais fácil refrear o nosso corpo do que refrear a língua. Refrear o nosso corpo do pecado, às vezes é mais fácil do que refrear a língua, né? Fala, olha, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Vocês entenderam? Se eu conseguir refrear a língua, eu consigo refrear todo o corpo. Não sei se a dificuldade, muitas vezes, de refrear a língua. Tiago 3,3. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Então, irmãos, a língua necessita de freio. Entendeu? A língua necessita de freio. Ela não pode ser usada a nosso bel prazer da maneira que a gente quer. Tem que ter um freio. Verso 4. Vede também as naus é navios, né, embarcações, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daqueles que as governam. Então, um barco, com aquelas velas, né, naquele tempo não tinha navio a vapor, essas coisas, era vela. Aqueles navios, né, que Paulo andava, mas tinha um leme atrás, né? O leme direciona. Então, aqui está dizendo, olha, a língua da gente tem que ter um direcionamento. Não pode ser ao léu. Não pode ser ao meu bel prazer. A língua tem que ter direcionamento. Verso 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Isso é verdade, irmãos. Muitas situações são incendiadas, muitas até igrejas são destruídas, às vezes por causa da língua de alguém, por causa da fofoca de alguém. Muitos homens são destruídos por causa da língua, por causa de fofoca, né? A gente vê, assim, o nosso próprio ex-presidente, né? A imprensa inteira fazendo mentira, fazendo fofoca. Até hoje, ele é destruído, porque falam que roubaram as joias, importunou baleias, roubou os móveis do palácio lá do Alvorada, riu das pessoas que estavam morrendo por Covid, era um genocida. Isso aí, irmãos, é tudo língua trazendo maledicência, trazendo fofoca. E muita gente nesse país acreditando nessas mentiras, né? Então, a língua é um fogo que pode inflamar, né? Inflamar uma igreja, inflamar uma comunidade, inflamar um país, né? Verso 6.
A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. É isso mesmo, irmãos. Tem muita língua por aí que é inflamada pelo inferno. Queira Deus que a nossa língua nunca seja inflamada pelo inferno, que a nossa língua seja um instrumento de edificação, um instrumento de pacificação, um instrumento de amor, um instrumento de ensino, um instrumento, sim, de exortação, mas uma exortação com amor. Não uma exortação como um juízo, como uma crítica, como muitas vezes acaba afastando filhos de pais, porque a língua foi muito exageradamente disciplinadora e julgadora. A gente tem que pedir, irmãos, a Deus equilíbrio em todas essas situações. Não ser omisso, mas falar na hora certa, isso precisa de uma sabedoria enorme, como a gente viu, né, no verso 2, né, se alguém não tropeça em palavra, esse tal é perfeito. Então, vamos para o verso 7. Porque toda a natureza, tanto as bestas feras como... Não, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Então, o que está dizendo aqui? A gente pode domar os animais, mas será que a gente está domando a nossa língua? Né? Que está falando, ó, na natureza a gente doma todos os animais. E será que eu estou domando a língua? Que está falando que ela pode ser inflamada pelo inferno? Verso 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear e está cheia de peçonha mortal. Muitas vezes está mesmo, irmãos. Tem muita língua que está cheia de veneno. Por isso que a gente tem que pedir a Deus para que a gente possa refrear a nossa língua, para que a gente possa usar a palavra com sabedoria, para que a gente nunca possa fazer o desdém, falar coisas imbecis que não tem nada a ver, que as parvoíces e as chocarrices, não dar falso testemunho, não destruir uma pessoa com palavras, né? Então, tudo isso, irmãos, é aprender a domar a língua para que ela não seja venenosa, para que ela não seja empregada no momento errado. Verso 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Como é que pode, né? Como é que pode uma língua abençoar e amaldiçoar ao mesmo tempo? Bendizer a Deus e depois amaldiçoar uma pessoa. Então, irmãos, é importante a coerência, é importante buscarmos o Espírito Santo para termos essa sabedoria. Quando falar, quando calar, quando exortar, quando dar uma palavra mais forte, mas essa palavra mais forte tem que ser espiritualmente dirigida. Né? Então, esse é o recado que eu tinha que dar para os irmãos hoje. Eu só vou fazer uma pequena oração para a gente terminar a pregação, amém? Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos, Senhor, por tua palavra, Pai. E que essa palavra, Senhor, que foi falada, possa frutificar, Senhor, em nossos corações, Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa nos instruir, nos exortar, Senhor, nos modificar, Senhor Deus. Nós clamamos, Senhor Deus, por essa sabedoria, Senhor, sabedoria de usar a nossa língua, de usar a palavra, Senhor, para que a palavra possa ser
edificantes, Senhor, e que o nosso interior, Senhor, possa estar limpo, possa estar adornado, possa estar cheio do Espírito Santo, Pai. Porque assim, Senhor, quando nós falarmos, Senhor, que essa palavra possa falar do que está cheio o nosso coração, que o nosso coração possa estar cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo, para que a palavra que sai dos nossos lábios, Senhor, seja uma palavra que possa refletir, Jesus, do teu amor. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.